Aquele demônio acabou levando o Altair e a sua equipe, e os capitães ficam muito frustrados porque isso aconteceu tudo debaixo do seu nariz. E depois de um tempo que ele já estava seguindo o rastro do demônio, eles ficam encurralados porque agora não tem mais pra onde ir. E o terceiro capitão acaba aparecendo e pergunta pra eles aonde estão os cadetes. E o que aconteceu com eles, que eles estão parados ali, pra eles continuar procurando. Mas eles falam pra ele que os rastros parou ali e agora não tem mais o que eles fazer. Então o capitão, muito frustrado, se abaixa e acaba se lembrando do seu irmão e fica muito furioso e dá um soco no chão. E a capitã Mira, querendo acalmá-lo, vai colocar a mão no seu ombro, mas ele tira a mão dela. E fala pros dois que é pra eles voltar porque ele vai continuar procurando. E quando o Capitão Finn vai falar alguma coisa, a Capitã Mira segura ele e fala pra ele não dizer nada. E ele sai correndo em direção à floresta e a Capitã Mira fala pra ele que não ia adiantar nada falar alguma coisa pra ele. O Capitão Finn fala que sabe disso. E o Altair acaba acordando e vê todos os seus amigos amarrados. E aquele demônio aparece e fala pro Altair, então você acordou. E que ele é mesmo diferente porque conseguiu acordar bem mais rápido que os outros. E dá um tranco muito forte no pescoço do Altair e fala pra ele que o que realmente ele está querendo saber é como que o humano tem uma aura de demônio mais forte que a dele. Mas o Altair, sem entender nada, pergunta pra ele do que ele está falando e ativa o seu núcleo jogando o demônio pra trás. E já pega sua faca e tenta dar um golpe num demônio, mas ele consegue desviar. E o demônio aproveita a oportunidade pra tentar acertar o Altair, mas ele acaba pulando pra trás. E fica pensando que se ele tivesse no seu corpo há 60 anos atrás, ele venceria esse demônio com apenas um golpe. Mas ele não pode ficar pensando nisso agora porque ele tem que salvar a sua equipe. E vai correndo pra cima do demônio e fica analisando ele. Fala que demônio daquele tipo tem as articulações mais rápidas e também tem os reflexos mais rápidos. Mas por conta desse demônio ter os braços muito ágeis, os braços dele também são um pouco frágeis. Então o demônio ataca o Altair e ele tenta desviar, mas não consegue. O demônio fere o seu ombro. E o Altair segura o braço dele e fala que é essa a chance que ele estava esperando, que a fraqueza desse monstro é as juntas. E acaba fincando a sua faca e tirando o braço do monstro. E o demônio começa a sorrir e aproveita a abertura do Altair e dá uma joelhada nele, jogando ele pra longe. E caído no chão já estava quase perdendo a sua consciência e o demônio aproveita a oportunidade para restaurar o seu braço. E o Altair começa a ficar muito preocupado porque meio século atrás esse demônio não fazia isso, com certeza eles devem ter evoluído. E o demônio fala pro Altair o seu erro foi ter me subestimado e puxa um tanto de raízes pro corpo dele, obrigando o Altair a chegar próximo ao seu corpo e pegando ele pela cabeça. E quando o Altair já estava perdendo a sua consciência, ele olha pros seus companheiros e pede desculpa. E fica se queixando porque ele não quer ir de arrasta pra cima de novo. E o demônio olhando pra ele fala que com certeza ele deve ter ido de arrasta pra cima e fica pensando que se por acaso ele devorar ele, com certeza ele deve ficar mais forte. E quando o demônio estava prestes a devorar o Altair, uma voz pergunta pra ele, você tá mesmo tentando me devorar? E aquela aura era tão assustadora que o demônio acaba pulando pra trás. E aquela voz que o demônio escutou fala pro Altair que ele não pode morrer e não daquela forma patética e num lugar como aquele. Porque se ele morrer, tudo estará perdido. E quando algo dentro do corpo do Altair começa a liberar todo o seu poder, o demônio fica muito assustado e fala que com certeza esse é um demônio de 6 lâminas. E a energia desse demônio que estava dentro do Altair era tão poderosa que demônios que estavam próximos ao local começou a ser evaporados. E o demônio que estava dentro do corpo do Altair fala para aquele demônio que ele é o único demônio que existe que tem 8 lâminas, ou seja, ele é o rei dos demônios. E fala para ele se ajoelhar diante a presença dele. E aquele demônio fica de joelhos e tremendo de medo fala para ele, eu não sabia que era o senhor Rei Vermilion.